Um, dois, três, gravando. Então, vamos lá. A gente parou na página 83, né? Ana Paula. Autorizada. Boa noite, Ana Paula. Agora tem nome e foto. Olá, gente. É que por acaso eu estou no escritório ainda. Daqui a pouco eu vou entrar no modo desconhecido de Então, novo. tá bom, a gente já vai saber que é você, já está conhecida. É verdade. Muito bem, eu pedi uma ajuda para os universitários aqui, dei uma pesquisada sobre a continuidade, estou com o material aberto aqui, de vez em quando eu vou pegando algumas coisas para a gente ir aprofundando mais, tá? Então, passamos por aquela trajetória lá de Jesus, quando ele, né, o primeiro contato ali que ele tem com os discípulos, que ele precisou recolher a luz dele para que ele fosse visto, né? E aí ele explica todo o movimento ali que aconteceu com ele. E aí nós vamos para o item 11. Se eu estiver errada, me corrijam. Eu marquei aqui que nós terminamos no O Dia Vem a Nós, né? E agora Jesus coloca suas vestes e entra no firmamento. Aconteceu, então, que quando vi o mistério de todas estas palavras na veste que me foi enviada, vesti-me imediatamente com ela e brilhei de forma extraordinária e voei para o alto. Cheguei diante do portal do firmamento, brilhando de forma extraordinária, e não havia medida para a luz ao meu redor, e os portais do firmamento sacudiram-se, batendo uns contra os outros e abrindo-se todos de uma vez. Então, o 142 Jesus Cristo começa a se elevar pelos planos da manifestação, iniciando com o firmamento, que na linguagem de Sofia é o subplano imediatamente acima do cosmos, ou o mundo dos homens, provavelmente equivalente ao plano etérico na concepção teosófica. Deixa eu ver aqui se tem algum complemento. Essa luz que ele emana, a gente já fez uma análise disso, né, do sentido, não é só uma luz física, visualmente perceptível, mas ela simboliza ali a ascensão, as virtudes que Jesus foi assimilando durante o processo de evolução dele, né, e aí essas vestes são como se ele agregasse isso, essa energia, então, que transforma. Inclusive, uma delas ficou lá no primeiro mistério, que é onde tudo começa e onde tudo termina, de certa forma, né, mas não tem fim, onde há o início de tudo para que ele voltasse a isso, é como se fosse uma forma dele voltar ao início, a se manter dentro desse ciclo. E aí, deixa eu ver, nesse momento agora, que ele viu o mistério de todas as palavras, na veste que me for enviada, ou seja, né, já estava tudo ali, marcado, as palavras, elas são, a palavra é como se fosse a verdade, é como se fosse a força das coisas em si, né, e vesti imediatamente com ela e brilhei de forma extraordinária, então ele se apossou ali da veste dele, da energia que cabia a ele, e automaticamente o brilho dele já aumentou. E brilhando, não havia medida para a luz ao meu redor, então era transcendente. Ele transcendeu, né? Os portais do firmamento sacudiram-se, batendo uns contra os outros. Aqui está falando, talvez, ali da primeira etapa energética, da primeira camada, né? Que aqui o autor
o comentário fala sobre o subplano acima do cosmos, ou o mundo dos homens ainda, como se fosse ainda a quarta dimensão, terceira e quarta dimensão, né? Ainda captando a nossa aqui. Os poderes do firmamento ficam maravilhados, prostram-se e adoram-no. E os regentes, as autoridades e os anjos que ali se encontram ficam perturbados, por causa da grande luz que eu tinha. Fitaram a radiante veste de luz que eu estava coberto, e vendo os mistérios que contêm o seu nome, ficaram extremamente temerosos. E os laços com que estavam seguros se afrouxaram, e cada qual saiu da sua ordem, prostrando-se diante de mim, adorando e dizendo: como o Senhor de todo passou por nós, sem o nosso conhecimento. E todos cantaram juntos louvores ao interior dos interiores. Porém não me viram, mas viram somente a luz. Estavam muito temerosos e extremamente alvoroçados. Cantavam louvores ao interior dos interiores. (143) Durante a ascensão de Jesus pelas diferentes regiões, os regentes veem o mistério que contém os seus nomes, pois Jesus está envolto na veste de luz que contém os nomes, que são, na verdade, os poderes, né? As vestes ali que contêm os nomes dos outros é como se tivesse os poderes dos outros regentes escritos, como se ele também tivesse. Todos os regentes ali, cada um tem, né, o seu poder adquirido, e Jesus já também tinha posse. E de todas as entidades manifestadas, ou seja, ele adquiriu poder sobre todos os planos da manifestação. O nome é o poder inerente de uma entidade. Daí o medo demonstrado por todos os regentes ao perceberem que Jesus possuía os poderes dele. Concluíram, portanto, que aquele ser de luz era o Senhor do universo. Então, ele estava ali num aglomerado de poderes, automaticamente, se talvez eles sentissem que aquele poder era superior, soberano, e quando viram Jesus detentor de tudo isso, né, colocaram ele nessa perspectiva de Senhor do universo, ou seja, alguém que passou por eles, passou deles, né, evoluiu mais do que eles. Ô, Dani, eu posso comentar um pouquinho? Eu acho que se eles acharem que ele seria o inefável, seria porque logo no começo, quando ele se transfigurou em Gabriel e passou por ele sem eles identificarem, entendeu? Seria esse fato também. De primeiro ele ter passado por eles, ter toda a encarnação, aí depois quando ele subiu, que eles viram ele, viu, vixe, ele passou por aqui, a gente não viu, por isso que ele achava que já era o inefável. Não, Jesus. Foi isso que me veio assim na cabeça. Sim, quando você estava lendo. Exatamente, porque eles não viram, de certa forma, ele ainda na personalidade, ou ainda sem as vestes, né? Porque Isso. ele passou de uma forma diferente, ele transfigurado, para que não fosse percebido. E aí ele já chegou lá com toda essa bagagem, né? E aí isso assustou. Como que você fez isso? Como é que você passou e foi lá e viveu tudo isso e conquistou e está aqui, e nós ainda estamos aqui nessa, né? Exatamente. Nesse sentido. Até tem uma pergunta aqui: como passou entre nós o Senhor do universo sem o sabermos? E dá uma... Pode abrir o microfone, Ana Paula. Eu não participei a semana passada, então acho que eu perdi algumas coisas interessantes. A última pessoa que falou há pouco falou alguma coisa sobre Gabriel, o próprio Jesus ter aparecido como se fosse Gabriel, é isso? Isso, vou te atualizar. Daqui a pouco ele vai falar de novo disso ali na frente, mas ele foi ao encontro, né, primeiro da mãe do João Batista, né, da Isabel, transvestido como se ele tivesse na forma do anjo Gabriel, ele até usa esse termo, forma. E ele passou pelos regentes, né, por todas essas esferas, sem ser percebido como Cristo, como um ser crístico.
porque ele se colocou nessa visão para que elas vissem ele dessa forma. Então, na verdade, foi Jesus que participou de todo, ele mesmo que estava ali fazendo, né, os trâmites reencarnatórios, todo o processo de João Batista, o dele depois. Aqui na frente vai falar mais um mas pouquinho. Não que eles sejam a mesma entidade, trabalhando com personalidades diferentes. Ele só assumiu a roupagem dele, porque ali naquele momento era conveniente. Isso, porque ele precisava passar, exatamente. Pelo menos até agora não deu nenhuma indicação que são o mesmo. Pelo contrário, ele usa essa narrativa de que ele foi, né, transfigurado de anjo Gabriel para que ele conseguisse ter o contato, então, tanto com Isabel quanto com Maria depois. Tá bem. Onde eu parei? Certo. Ele penetra a primeira esfera. Deixei aquela região para trás e ascendi a primeira esfera. Vamos só ver aqui, o 144. A terminologia pouco usual de Pisosofia não deve preocupar o leitor. As diferentes regiões pelas quais Jesus transita em sua ascensão ao alto representam subplanos dos planos etéricos, astral, mental, concreto, mental, abstrato, como pode ser observado no quadro da cosmologia apresentado lá na introdução. Aquele que tem assim, então né, ele foi passando por essas escalas das diferentes regiões. Continuando aqui. Então, deixei aquela região para trás e acendi a primeira esfera, resplandecendo 49 vezes mais do que havia brilhado no firmamento. Então, esse 49 vezes, ele é simbólico também, ó. Em cada nível ascendido por Jesus, existem 7 subplanos com 7 divisões cada. E cada um desses níveis, a luz brilha mais forte, pois existe um véu a menos velando-a. É como se fosse, a gente pensar assim, né, os 7 planos, que a gente estuda, conhece no Theta Healing também, e dentro desses planos existem os subplanos também. É como se fosse, vamos imaginar assim, de uma forma microcósmica, né? Nós já conversamos um pouquinho sobre isso. As nossas células, aí o nosso corpo formado como um todo, o nosso campo energético, o nosso segundo corpo, e assim, né, de certa forma vai expandindo. Isso tudo dentro de um plano. E aí nos outros planos acontece a mesma coisa, subdivisões dentro desses planos. Então são planos com subplanos, que eles se interconectam aí, e dependendo da frequência, é possível se perceber. E aí isso faz uma relação com uma teoria que eu confesso que eu não estudei profundamente, mas sobre um outro eu meu, em outra dimensão, nesse mesmo momento, ou aqui onde eu estou, outra coisa acontecendo simultaneamente, no mesmo ambiente, digamos assim, só que em dimensões diferentes, né? Inclusive que o passado e o futuro, eles se encontram dentro desse processo também, mas é uma coisa meio maluca, assim, para a gente conseguir entender uma teoria até vai, né, mas sentir isso na prática. Aí, às vezes, a experiência, as sensações que a gente tem, como exercícios meditativos, o próprio exercício de estar em Theta, ele dá essa percepção, né, dessa expansão para os outros planos, a gente consegue ter essa sensação. Acredito que seja mais ou menos nesse sentido, de uma forma bem humilde, explicando mesmo, porque deve ser bem mais complexo do que isso, né? Então, aconteceu que quando alcancei o portal da primeira esfera, os seus portões foram sacudidos e abriram-se imediatamente. Ele vai falar disso vai repetir de certa forma. Os poderes da primeira esfera ficaram surpresos, prostraram-se e adoraram-no. Entrei nas casas das esferas resplandecendo intensamente, e não havia medida para a luz que eu tinha. E os regentes e todos aqueles que se encontravam naquela esfera ficaram perturbados ao mesmo tempo. Viram a grande luz que eu tinha, fitaram minha veste e viram nela o mistério dos seus nomes.
e ficaram ainda mais perturbados, e com muito medo disseram: como o Senhor do Universo passou por todos nós sem o nosso conhecimento? E todas as suas amarras se soltaram, bem como a de suas regiões e de suas ordens, e cada um deixou sua ordem, e juntos se prostraram, adoraram diante de mim, ou de minha veste, e cantaram louvores ao interior dos interiores, estando muito temerosos e perturbados. Então, no 146 ali, o interior dos interiores, as ordens de entidades involutivas reconhecem estar diante do poder supremo, ao qual deve-se obediência. Executar a lei que para eles é a materialização, porém, em sua presença, deve cessar suas vibrações pesadas e adorá-lo. Ali eles já perceberam o poder supremo que Jesus estava manifestando, né? E isso causou, assim como lá na primeira, um abalo também, uma movimentação toda, né? Que eles também ficaram meio perturbados com a chegada, com a experiência. Imagina, gente, o quanto isso deve ser, quando a gente está apaixonado e vê a pessoa que a gente está apaixonado, você fica cego, perde, né, o frio na barriga, as pernas ficam mole. Imagina uma experiência dessa. Muito doido. E ele penetra a segunda esfera, que essa segunda esfera seria, no caso, a Terra, tá? E deixei aquela região e vim para o portal da segunda esfera, que é a providência. Então todos os seus portões foram sacudidos e abriram-se, e eu entrei na casa da providência, resplandecendo intensamente, e não havia medida para a luz ao meu redor, pois brilhava na providência 49 vezes mais do que na primeira esfera. Então ele continuava ali acendendo a sua luz, né? Esse é o número... Esse 49, ele tinha uma simbologia também, mas não... Deixa eu ver se eu acho aqui. Esses números, de certa forma, eles mostram, assim, a ascendência, quanto mais ele subia, não era geologicamente, mas quanto mais ele evoluía, mais a energia dele era maior, mais ela alcançava, né, iluminava. Brilha 49 vezes mais. A jornada espiritual é uma espiral crescente. Quando tem sido sua última expansão? Que são perguntas reflexivas. Os poderes da segunda esfera ficam atônitos e prostram-se e adoram-no. E todos os regentes e todos aqueles que estão na providência ficaram perturbados, caíram uns sobre os outros e ficaram apavorados ao ver a grande luz que havia em mim. Fitaram minha veste de luz, viram o mistério de seus nomes em minha veste e ficaram ainda mais perturbados e com muito medo, dizendo: como o Senhor do Universo passou por nós sem nosso conhecimento? E todos os laços de suas regiões, de suas ordens e de suas casas foram desatados. Eles vieram imediatamente e prostraram-se, adoraram diante de mim, e juntos cantaram louvores ao interior dos interiores, ficando muito temerosos e alvoroçados. Da mesma forma, também, ele chegou abalando estruturas lá na segunda esfera, né? 14. Ele entra nos éons. Deixei para trás aquela região e ascendi ao grande éon, que é um plano dos regentes. Cheguei diante do seu véu e dos seus portões, resplandecendo intensamente, e não havia medida para a luz que havia em mim. Quando cheguei aos 12 éons, seus véus e seus portões foram sacudidos uns contra os outros. Seus véus abriram-se por conta própria,
e seus portões se abriram. E eu entrei nos eons, resplandecendo intensamente, e não havia medida para a luz ao meu redor. 49 vezes mais forte do que a luz com que brilhei nas casas da providência. Os poderes dos eons ficam atônitos, prostraram-se e adoraram-no. E todos os anjos e eons, seus arcanjos, regentes, deuses e senhores e autoridades, tiraram poderes, tiranos, poderes, centelhas de luz e doadores de luz, sem par, invisíveis, antepassados e poderes tríplices, viraram-me resplandecendo intensamente, e não havia medida para a luz que havia em mim. E ficaram abalados com muito medo quando viram a grande luz que havia ao meu redor. E sua grande perturbação e medo alcançaram a região do grande antepassado invisível e dos 3 grandes poderes tríplices. E por causa do grande medo da agitação deles, o grande antepassado e os 3 poderes ficaram correndo um do lado para o outro em sua região. E não puderam cerrar todas as suas regiões, por causa do grande medo que estavam acometidos. Eles também causaram confusão em todos os eons, esferas e ordens, ficando com medo, e muito perturbados por causa da grande luz que estava ao meu redor. Não da qualidade anterior que ficou ao meu redor quando eu estava na terra da humanidade, quando a veste de luz me foi colocada, pois o mundo não poderia aguentar a luz como ela era na verdade, pois nesse caso seria imediatamente destruído com tudo nele. Na verdade, a luz ao meu redor, nos 12 ons, era 8.700 miríades, de vezes mais forte do que a que estava ao meu redor no mundo de vocês. Caramba. Ana Paula, pode abrir o microfone. Nossa, não dá nem para imaginar um negócio desse, gente. Pelo amor, 8.000, como assim? Me refresca só a memória, desculpa se eu estiver perguntando o que todo mundo já sabe. Eu não estou lembrando o que é Eon. Os Eons são os planos. Ah, tá, porque tem gente que fala, em outro contexto, tem aquela coisa, eons de tempo, né? Que parece uma medida de tempo, aí é outra coisa, né? Ele usa algumas palavras que são conhecidas, mesmo no gnosticismo, aqui tem uma diferença de interpretação, né? Isso aqui ele está falando especificamente dos planos, mas deve ter esse mesmo sentido, talvez, né, os planos do tempo, não sei, né, as esferas do tempo, nesse sentido. Mas aqui, especificamente, ele está falando sobre isso, mas pode ir perguntando, porque é bom refrescar a memória, sim. Tá bom, obrigada. Eu só lembrei porque eu tenho aqui anotadinho também, porque essas palavras a gente ainda vai assimilando, né? Quando ele fala em eons, ele ainda está num plano astral, ele ainda está num plano próximo à Terra, né? A providência, os eons, ele ainda está nesse plano de corpo sutil, ele ainda não está no plano psíquico. Acho que ainda não. Aí, deixa eu ver qual número que eu pulei aqui. 147, né? E o interessante é que havia adoração e medo concomitantemente, né? E, na verdade, se eu não estou enganada, o medo apareceu aqui agora, né? Os outros tinham falado de medo também? Estavam aterrorizados e tal, mas me chamou a atenção alguma coisa essa questão do medo. É porque a gente teme aquilo que não conhece. Acho que ali ninguém sabia exatamente o que era aquilo. Se maravilhavam, mas ao mesmo tempo temiam, né? Imagina nessa intensidade, então, de vibração, né? Ah, sim. Não dá nem para imaginar. Por isso que às vezes a gente escuta, tem algumas lives que eu escuto de pessoas, tem algumas da Mônica de Medeiros, que ela faz lives incorporada, e às vezes vem algumas perguntas para os espíritos, você encontra Jesus, fala com Jesus, algo assim, e as pessoas sempre falam, normalmente, invariavelmente, nossa, não, quem sou eu?
É porque é muita distância que a gente não consegue ter ideia da distância que é, né? Sim. E isso reforça mais aquela ideia da fragmentação dele para ser a personalidade de Jesus, né? Para vir para o corpo. Porque ele não tinha, não cabia, até aqui ele fala, né? Que se ele tivesse com toda a luz dele, claro que isso foi depois da reencarnação ali, do processo da reencarnação, não, da ressurreição. Mas se ele viesse para a Terra com essa luz que ele estava... Destruiria. Tudo, né? Então... Destruiria, mas para a gente ver que energia também é a mesma energia, toda energia... Tudo é energia, né? Vamos pensar numa bomba atômica. Talvez ele seja mais... Ele limpo na sua pura energia seja mais intenso do que uma bomba atômica mesmo. Pois é. Uma vez eu fiz um estudo que explicava sobre a desmaterialização do corpo de Jesus, né? Que ficou lá marcado no Santo Sudário. É verdade, que pareceu o efeito de uma coisa atômica também. Uma explosão atômica, né? Tanto que marcou o tecido dos dois lados, né? Muito interessante. Como atrás. E um tipo de energia, no caso, que causou ali, que gerou as marcas, que naquele tempo não existia, né? Hoje a gente consegue entender como produzir, às vezes até isso, mas... e aí justifica muitas coisas também sobre a questão do corpo de Jesus e tudo, né? Sim, é verdade. Para mim faz sentido, que ele já tinha essa condição de desmaterializar, né? Do corpo dele não precisar entrar em decomposição. Como nós ainda precisamos. Então, aqui do 147, que é... Deixa eu ver. Aqui. Perturbação, região do grande antepassado invisível. Ó. E sua grande perturbação e medo alcançam a região do grande antepassado invisível. O grande antepassado invisível é o chefe das hierarquias da esquerda, a região da retidão e do 13º éon. O grande poder, ou dinamis, desta deidade invisível é Barbelô, vindo a seguir na hierarquia os 3 poderes tríplices. Mais tarde será demonstrado como o tipo ou modelo de pleroma, que é impresso sobre todos os planos, assim como a mudança dos estados de consciência. A aparência das coisas muda, porém as coisas em si mesmas ou o seu caráter permanecem as mesmas. Vamos ver se tem alguma colocação aqui no material que eu achei. Não. Continuando aqui. Não, tem mais coisa aqui do lado de cá. O 148 ali, que fala sobre o mundo não poderia aguentar a luz tal como ela é, pois, nesse caso, seria imediatamente destruído com tudo nele. A luz é vibração. Os diferentes planos e subplanos dessa fonte de luz do alto até a terra dos homens são como transformadores que vão abaixando a tensão da energia transmitida do alto. O mundo material, com sua rigidez característica, seria, portanto, fragmentado pela altíssima vibração da luz não atenuada. Aqui ele explicou o que aconteceria, né? Vai diminuindo, né, a potência ali do transformador. Era 8.700 miríades, que é o 149. É difícil relacionar esse número com o anterior 49 vezes. Ele é provavelmente uma expressão vaga para dizer muitos milhares de vezes, ou então um véu deliberado, né? Assim, não cabe dentro dos números, tamanha a expansão. Por isso, eu não sei, tem algumas vezes eu já vi assim, falando que Jesus mora no sol, né? Dá a impressão que ele é o próprio sol nesse sentido. Tamanha expressão. Não, né? Daniele, eu acho que não. Por exemplo, eu já ouvi que Maria é um ser solar, mas eu acho que Jesus, ele não está circunscrito mais.
É outro nível, eu acho pessoalmente que não. Ele está acima disso. Sim, eu também penso isso. Eu só lembrei assim por conta do alcance vibracional, né? Às vezes da comparação da energia do Sol com a energia de Cristo. Imagina ver o Sol de perto, chegar perto do Sol. A gente se decomporia imediatamente, né? Pois é, né? Acho que deve ser assim nesse mesmo sentido. Sim. Tem alguém chamando. Sou eu de novo, vou entrar no desconhecido, tá? Só uma curiosidade, eu procurei aqui o que significa miríade, aí diz que vem do grego e é um termo que significa 10.000. Então seria 8.700 vezes 10.000 para ser o miríades. Um pouquinho só. Pouca coisa. Não tem nem como a gente mensurar, né? Imaginar. Porque o nosso alcance, ele precisa ser criado visualmente, é uma coisa que a gente não tem alcance. Tá, falta o... Adamas e os tiranos lutam contra a luz. Quando todos os que estão nos 12 eons viram a grande luz que havia em mim, ficaram perturbados uns com os outros e correram de um lado para o outro nos eons. E os eons, os céus e todas as suas disposições ficaram abalados por causa do intenso medo que sentiam, pois não sabiam o mistério que tinha ocorrido. Vamos ver aqui o 150. Também nessa tradição, a vidya, a ignorância é a raiz de todos os nidanas, ou concatenação de causa e efeito. É como se fosse, né, a ignorância ou não o conhecimento que gera também o medo, né? Adamas, o grande tirano, vamos ver quem é ele. A alcunha de grande tirano dada a Adamas deve-se ao fato de que seu mistério de sedução material da mente dos homens representa uma tirania que mantém o ser humano prisioneiro na matéria por muitos éons. E todos os tiranos e eons começaram a lutar em vão contra a luz. Eles não sabiam contra quem estavam lutando, porque não viam nada a não ser a luz dominante. 53. A função dos regentes dos neons, que são os desejos e paixões, é lutar contra a luz, fazendo com que a escuridão da matéria prevaleça. Olha que interessante, né? Teve a resistência ali das paixões, dos desejos, para não se render à luz, né? Isso a gente pode fazer uma ponte bem legal com o olhar para nós mesmos, quantas vezes a gente, mesmo sem querer, ainda resiste ou luta e busca se manter nesses movimentos, né, nas paixões mundanas, nos desejos mundanos, e bota bastante resistência em relação à luz. Aqui ele fala em eons nos dois sentidos, né? No 151 ele trata eon como uma unidade de tempo, prisioneira na matéria por muitos eons. E no restante ele trata eon como autoridade, né? Uhum. Com essas autoridades dessa escala que, enfim, os regentes, quem temia a luz. Que acho que é a definição, que não sei se foi a Natália ou a Ana Paula que falou antes, né, do tempo. Ele traz usa os dois sentidos, então. A função dos regentes dos eons, que são os desejos e paixões, é lutar contra a luz, já li esse. Os habitantes da Terra, nesse enfoque, são considerados como mortos-vivos, pois estão orientados para a matéria, que é escura, e não para o espírito, que é a luz. O sopro da vida, o eterno alento, está disponível para os que se voltam para o alto.
para a fonte da vida. Está relacionando isso aqui ao sopro da vida. Tornam-se como os habitantes da terra, mortos e sem o sopro da vida. Ele retira deles 1/3 dos poderes. Retirei de todos 1/3 dos poderes, que é a referência ao ensinamento esotérico que após a 4ª ronda, o poder involuntário será diminuído por 1/3. Vide também no Apocalipse, os capítulos de 8 a 10. Acho que tem alguma coisa aqui. Aqui, nesse contexto também, os tiranos, eles representam o ego, né, a soberba, essas estruturas de domínio, o orgulho espiritual. E aí tem uma análise de que quando ele luta contra a luz, ele perde a força e é lançado à densidade da terra. Torna-se, então, um ser humano mortal, desprovido do sopro divino. Entenderam ali esse contexto que ele explica aqui também no 154. Quando ele diz que retirou o poder, quando ele está entrando e visitando as esferas mais densas, é isso? Aqui ele estava na qual esfera mesmo? Ele estava entre os éons aqui, não era? Mas para nível, né, de cima ou para baixo? Acho que para baixo, né? Nível da Terra, não é? Aham. As esferas mais densas, né? Sim, isso mesmo. Porque para ele retirar o poder, é porque ele estava meio que fazendo uma limpeza também ao mesmo tempo. Ao mesmo tempo que ele estava visitando para levar alguma esperança, talvez, mostrar que eles não estavam esquecidos, sozinhos, sei lá, também tiravam o poder daqueles que dominavam aquela região. Entendi assim, é isso? Como se ele afetasse, né? Eu penso assim que, uma visão bem medíocre também, né? Das pessoas que tiveram contato com Jesus, que a gente vê no Evangelho, e algumas histórias que só de ver Jesus, a pessoa, de certa forma, se desarma, ela, né, ela se transforma. Se sensibiliza, né? De alguma forma, né, a luz dele também toca ela e desmonta alguma coisa ali dentro dela, alguma estrutura que antes, né, deixava ela mais materializada, mais... Quantos a gente vê na história que se sensibilizaram e que até abriram mão das suas riquezas e da vida absoluta, depois que conheceram Jesus, pelo simples fato de conhecer, né? Pedro foi um deles que se encantou no primeiro contato. Jesus não precisou falar muita coisa, ele já se derreteu todo, né? Porque a luz dele, que ele já tinha ali naquele momento, já era suficiente para criar essa transformação. E não quer dizer que eles tenham adquirido mistérios, que eles tenham recebido ali as vestes, mas eles foram abalados naquilo que estava estruturalmente ali no comportamento atual, né? Que ele ainda mantinha. Ficando... Andamos estirando ali, ele retira deles o 1/3 dos poderes, para que não mais permaneçam ativos em suas ações malévolas, e não pudessem realizá-las quando os homens que estão no mundo os invocassem em seus mistérios. Os anjos que transgrediam levaram para baixo, isto é, as suas feitiçarias. Então, aqui é como se ele falasse das evocações que a gente faz, né?
não precisamos levar ao pé da letra a feitiçaria, mas o que é a feitiçaria ou energia? Manipulação de energia, né? Magia significa manipulação de energia, esse é o sentido. Feitiçaria é a mesma coisa, é a manipulação que você faz, né, a partir de uma intenção ali, com feitiços você coloca ou manipula a energia de determinadas coisas, e muitos desses seres, né, muita coisa ainda, até os dias de hoje acontece, com uma intensidade muito menor, mas ainda acontece, de utilizar do plano espiritual, dos poderes do plano espiritual, da energia espiritual, para coisas negativas, coisas ruins, para fazer mal para os outros, né, para dificultar a vida de alguém. Então, essas ações malévolas, para que elas fossem diminuídas, e às vezes isso não era nem no movimento de intercessão, mas, por exemplo, lá na época medieval mesmo, quanta maldade, quanta dor, quanta coisa aconteceu, quanta morte, quanto abuso, por conta dessa energia maléfica, e quanto energeticamente, espiritualmente, isso envolvia outros seres que se alimentavam e que nutriam essa energia naqueles que estavam aqui encarnados fazendo isso, né? Então, era uma troca que acontecia ali, bem, bem intensa. Tem algum número para ler? Acho que não. Ele mudou o movimento das suas esferas. Mudei a providência e a esfera sobre a qual eles governam. Fiz com que elas passassem 6 meses voltadas para a esquerda, realizando suas influências, e 6 meses voltadas para a direita, realizando as suas influências. Pois, por ordem do primeiro preceito e do primeiro mistério, leu o supervisor da luz, colocou os voltados para a esquerda, o tempo todo, realizando as suas influências e atividades. Vamos só relembrar aqui nos itens sobre a esquerda e a direita para ver o que faz sentido para nós. 156. Jesus, que procedia do primeiro mistério, que é de onde ele veio, né, também recebe o nome de primeiro mistério. A hierarquia de emanações, de acordo com os 3 primeiros livros de Eu, consiste no inefável, também chamado de deidade da verdade, ou interior dos interiores, e também os membros, ou a palavra, ou dos mistérios do inefável. Acima de todos os mistérios, encontra-se o mistério do inefável, ou o primeiro mistério, também chamado da palavra única, ou logos, do inefável. Deste emana o mistério único do primeiro mistério, deste 3, 5 e 12 outros mistérios. Google Translator agora. Meu Deus! A 157, para complementar. E Eu é chamado o pai do pai de Jesus, sendo o pai de Jesus o grande Sabaó bom. A região do Eu é à direita, e os títulos desse princípio são o supervisor da luz, o primeiro homem, o legado do primeiro preceito e o guardião do véu. Porém, como no 4º livro, o inefável, a quem Jesus dirige todas as invocações, é chamado de pai de toda a paternidade. Temos 3 pais de Jesus, ou seja, o inefável, e Eu e o grande Sabaó. Blavatsky sugere que existem 3 pais de Jesus, como Jesus simboliza o Eu superior, com seu aspecto tríplice, seus pais seriam a entidade máxima da região da direita dos 3 planos superiores, pois, como já vimos, essa região tem a função de estabelecer os arquétipos, ou seja, a função ideadora do pai. Esses genitores seriam, portanto, o inefável, e Eu e Sabaoth, o bom. Esse último, o regente supremo da região da direita, do plano psíquico. Blavatsky, ao indicar que o terceiro pai de Jesus é o grande Sabaoth, o bom, uma entidade abaixo de Eu e Malquisedeque, na região da direita do tesouro de luz, talvez esteja indicando que este grande ser provavelmente o dirigente da hierarquia dos seres de luz atuando na Terra. É quem fornece as
substância ilibada para a formação do corpo mental material de Jesus ao seu reflexo no plano inferior. Sabaoth, o bom. Então, aqui, resumindo, Jesus, ele removeu 1/3 dos poderes ali dos regentes, dos eons, que são as autoridades cósmicas ali naquele contexto, né? E aí enfraqueceu ali a influência deles sobre essa capacidade de manipulação energética mesmo, através de cultos, de feitiçaria, de feitiços mesmo. E aí, nesse movimento aqui, quando ele mudou o movimento das esferas, mudou o curso das esferas celestes, organizando de forma que por 6 meses elas estejam viradas para a esquerda, ou seja, associadas à sombra, ao domínio do ego, desequilíbrio, e 6 meses para a direita, associada à luz, retidão, equilíbrio espiritual. E aí, nesse formato, né, esses feiticeiros, consultores, adivinhos, que trabalham, que fomentavam essa parte espiritual, dependiam do antigo curso previsível dessas forças. Agora não conseguem mais prever, então, o futuro com precisão, porque nessa mudança ali, eu consegui entender dentro desse contexto, assim, que nós começamos, talvez, a entrar num movimento de regeneração, porque passou a não ter só a predominância do mal, como tinha antes, né? O bem também poderia, então, começar no movimento de equilíbrio. Esses 6 meses também são simbólicos para trazer esse ponto. Isso me mostra, assim, um pouquinho, não sei se tem conexão, mas com o livre-arbítrio, porque nós temos a condição de fazer tanto o bem quanto o mal, depende da nossa escolha, do caminho que a gente quer seguir. Então, isso gera uma imprevisibilidade, porque, assim, como que a Dani vai lidar com tal situação, eu já não tenho mais certeza, porque não existe mais a predominância do mal nela. Já existe a possibilidade que ela escolha um caminho de luz, de respeito, de bondade, de amor, né? Então, esse 6 e 6, para mim, me trouxe essa perspectiva de que gerou, de certa forma, esse equilíbrio que saiu de uma extrema, né, da esquerda, era a esquerda que era extrema? Acho que era. E aí trouxe essa perspectiva dessa possibilidade, tirando deles, então, essa previsibilidade do futuro, que é uma coisa que até hoje, assim, né, acho que foi a Natália que comentou lá das palestras da Mônica de Medeiros, que a Sheiliana fala bastante também, através dela, né, sobre a previsão, sobre o que vai acontecer. Então, existe uma ideia sobre o comportamento da humanidade e espera-se, existe a chance da gente lidar melhor com as coisas, da gente melhorar a nossa moralidade, de evoluir o patamar energético da Terra. Isso é livre-arbítrio, são escolhas que nós vamos fazendo. Então, não tem como ter uma garantia, uma certeza que nós vamos desenvolver mais uma guerra mundial. Porque antes era meio que, né, inevitável. Mas hoje já existe uma grande chance da gente não fazer por conta das escolhas que nós estamos seguindo. A humanidade evoluindo e pendendo mais para o lado do despertar da consciência, apesar de não parecer, nós estamos no mundo de regeneração, ascensionando aí para né, para evoluir. Aliás, de provas e expiações para regeneração. Então, existe essa dualidade hoje no mundo, e já ela vem sendo construída desde a época de Jesus, né? Desse momento aí. Eu tenho a impressão que, trazendo para o mundo interno nosso, ele está falando nessa organização dos arquétipos, porque é como se fosse o Sol, né? É como se fosse um sistema solar e os planetas que giram ao redor.
e ele muda, né? Ele mudou a providência e as esferas sobre a qual eles governavam. Então, é como se esse Deus interior, que cada um tem, uma imagem, é uma imagem, né? Essa imagem sempre existiu. Uhum. Ou ele existe como um Deus, ou ele existe como um princípio divino, alguma coisa que existe, porque ele existe desde que o ser humano é humano, né? Pode ser o ser humano mais isolado, ele vai ter uma imagem de um Deus interior, ele vai ter alguma coisa divina. E esse aspecto divino que organiza esses arquétipos que giram ao redor, né? Então ele traz essa organização, ele é essa luz que emana para todos esses corpos, porque ele está falando aqui num nível macro, né? Mas o que se aplica para a gente é o nível micro, é uma organização interna. Então esse Jesus, esse Jesus não, esse Deus, enfim, essa imagem divina que a gente tem, ela vai organizar esses arquétipos que giram ao redor dele, né? Assim que eu entendo. E tem um ponto aqui que ele fala, né, dessa hierarquia dos seres de luz. Tudo que ele se refere aqui é hierarquia, organização, né? Então ele está atuando através dessa luz, organizando esse mundo. Talvez o ser humano no princípio, enfim, né, quando ele faz a jornada dele como ser humano, enfim, essa jornada do herói aí que ela se referiu umas páginas atrás, essa organização interna ela seja meio desorganizada e à medida que o ser humano vai vivendo, né, vai vivendo essa questão da Sofia, vai organizando esses arquétipos de maneira diferente. Por isso, cada ser humano, apesar de ter todos os arquétipos, enfim, ter toda essa estrutura, cada um é diferente um do outro, porque ele tem uma organização diferente disso. Uhum. Me parece que ele está falando sobre isso, porque eu também não consigo relacionar esse nível macro aí, é muita coisa. É. Então, eu tenho que trazer para o nível micro para conseguir entender, né? E Sim. eu chamava isso de si mesmo, né? Si mesmo latente e si mesmo manifestado. Então, o si mesmo, que é o centro, exatamente, que é o centro do ser humano. E à medida que você vai organizando esse centro, o mundo todo vai girando ao redor dele. Todos os arquétipos vão girando ao redor dele. Cada um vai atingir seu ponto. Cada um vai achar seu lugar nessa ordem. E esse centro organiza tudo. Muito bom. Parabéns. Vou ler o último 158 aqui para a gente fechar. Estar voltado para a esquerda significa estar direcionado para baixo, para a matéria. Vale notar que em sua nota, ao fim do livro, Blavatsky esclarece a numerologia do sistema de Marcos, o mestre gnóstico, indicando que as 24 letras do alfabeto grego tinham uma correspondência numérica e também uma correspondência com as partes do corpo do antorpus celestial. Os primeiros 6 pares de letras correspondiam à parte superior do corpo, e os outros da parte inferior, genitálias, coxas, joelhos, tíbias, tornozelos e pés. Como as partes do corpo são governadas por regentes dos planos inferiores, talvez seja nesse sentido que Jesus indica que mudou o curso da providência da esfera, fazendo com que passem 6 meses voltados para a direita, que é para o alto, e 6 meses voltados para a esquerda, que é para baixo. Vale lembrar que um Manvantara, período de manifestação, tem 2 etapas iguais, uma evolutiva voltada para a esquerda e uma evolutiva voltada para a direita. É como se fossem também os nossos aspectos, luz e sombra, né? Eu entendi dentro desse contexto. Aqui fala, né, dessa perspectiva
Sumiu. Esquerda representa o antigo domínio das forças involutivas. O ego, manipulação, controle, feitiçaria é a mesma coisa que a gente falar da matéria, né? Ilusões do destino fixo. E da direita, a nova ordem espiritual, o livre-arbítrio, a luz, a consciência, acesso ao divino por vias puras. Então, quando Jesus altera os cursos, ele quebra o controle absoluto do destino e libera o ser humano para criar sua realidade com mais liberdade e com mais consciência. E isso reflete microcosmicamente e macrocosmicamente, porque as nossas escolhas refletem no todo, né? Mas elas começam dentro da gente mesmo. Primeiro reflexo é em si mesmo, para depois a gente manifestar isso para o mundo. Tanto que se a gente evoluir, mas o ecossistema de todo o planeta não evoluir, nós individualmente não paramos por conta disso, né? Mas se a gente colaborar mais rápido, mais cedo, a evolução aqui acontece. Então, na minha percepção, assim, essa parte de alterar o destino, como o Marcos falou ali também, de trazer para o microcosmos, é como se fosse um despertar da responsabilidade espiritual que cada um de nós tem, né? Porque antes é como se a gente estivesse à mercê, sendo vítima do que poderia ser feito, e a gente não tinha controle sobre isso, não poderia assumir a responsabilidade sobre isso, e agora é diferente, né? É como se fosse uma responsabilidade espiritual. E esse processo de magia, se a gente observar bem, nós ainda podemos fazer através até dos próprios sentimentos de medo, de raiva, de indignação, sentimento de vingança, as contrariedades que nós temos, a gente ainda faz magia sem perceber. Vocês já leram o livro Voltei, do Chico? Nossa, eu já li, mas faz tempo. Acabei de ler a semana passada. Eu reli ele semana passada também. Porque fala muito da luz interior do personagem. Da personagem, né? Que, inclusive, ele era o vice-presidente da FEB. Uhum. Lembrei qual livro que era agora. Então, uma das coisas que o constrangeu muito foi perceber a falta de luz dele em relação aos colegas que haviam partido antes dele, né, no reencontro. E aí conta o processo dele. Isso porque ele estava assim, bem aqui, logo aqui em cima. Uhum. Acho que um pouco até abaixo do nosso lar, né? Porque o nosso lar está no umbral também, né? Então, sim. Bem. E é muito interessante esse negócio. Toda vez que você lendo aqui, falando aqui de luz, né? Da luz, sempre me veio à mente essa passagem do livro, porque e do que o Marcos falou agora, do micro, né? Uhum. É a gente, né, que tem que buscar a nossa luz mesmo. Então, no final, assim, ele vai contando o processo dele e vão apontando o porquê, né? Porque apesar dele ter sido um grande trabalhador do espiritismo, ele ainda tinha os seus... Sem amor eu nada seria, né? Faltava ainda ele tinha, assim, ele não era, assim, tão espontâneo, né? Não era, assim, tão... sem querer algo em troca, né? Ele sempre deu a entender isso, né? Acho que tem Faltava o sentimento, né? Faltava... Eu lembro a gente faz o que é certo porque sabe que é certo, mas será que a gente faz com o coração? Toda essa é a questão. De quem é a frase brilha a vossa luz? É de Jesus? Jesus.
Então, é isso. Às vezes eu fico pensando, tem algumas linhas que defendem que nós somos essa luz em essência, e que quando a gente mergulha na experiência, passando por todos os reinos e tudo mais, a gente só abafou essa luz. Nosso trabalho todo é tirar esses véus, né? Também tem essa analogia dos véus, para que essa luz que nós somos em essência, tão luz quanto o próprio Jesus, ela apareça, né? Esse nosso trabalho é esse. Uhum. Eu falo isso no meu livro, no último capítulo termina com essa frase de Jesus, adoro ela. Eu lembrei agora, falando também, Dani, que ele traz essa ideia no livro, isso que ficou marcado para mim. Como é que é? Eu fiz, mas sem fazer. Então, aquela coisa de fazer externamente, de botar a mão na massa, de trabalhar, mas sem se fazer com aquilo que faz. Ou seja, eu não aproveitei para mim, para o meu crescimento, para a minha transformação. E foi muito... Porque, assim, eu já tinha lido há muito tempo e eu estou agora num momento que eu estou relendo algumas obras, né? Porque eu gosto muito de fazer... Tipo, o Piste Sofia, ou quando eu pego outras coisas para ler de outras vertentes, como eu venho do espiritismo, e já li muito, eu vou, né? E aí tem um momento que ele reencontra um obsessor que ele parece que quando encarnado trabalhou muito, né, e sem muito sucesso. E aí ele, desencarnado, vai lá tentar conversar com a pessoa, porque ele iniciou o trabalho dele, e esse obsessor devolve falando um monte de verdades para ele. O que você, né, tipo, você está falando de mim, e você que saía ali quando eu terminava e fazia isso, isso, isso e aquilo. Tipo, ele ficou assim, né? Então, são coisas que faço o que eu falo, mas não o que eu faço, aquelas coisas assim, né? Então, e aí isso foi acontecendo, né? Ele passou a escutar o que as pessoas, aquilo que acusavam ele, né? Não os seus professores, que sempre são amorosos, né? Mas... E aí, quando ele foi, de fato, atender pela primeira vez alguém com amor, que ele percebeu aí uma luz, achando que era alguém que estava chegando, não, era a luz dele que começou a... Era dele que estava vindo a luz. Muito legal, né? Legal mesmo. Mas, assim, aquela luzinha, né? Bom relembrar a história. Uma lanterninha ali começou. Vaga-lume. Mas é isso, Jesus começou assim também. E aí eu falei assim, nossa, né? E a gente, né? Tá lascado mesmo. Lasqueira. Cada um lute para acender sua velinha, né? Um fósforo. A luz assusta, né? Eu lembrei de um filme bem bonito, não sei se todo mundo já assistiu, Sansara. Alguém já assistiu? Não. É muito legal. É sobre a experiência de viver na carne. Mas se tiverem um tempinho, é um filme bem antigo, mas é muito significativo. Eu vou assistir com certeza. Eu anotei aqui. Eu tentei assistir algumas vezes aquele Profecia Celestina, e não consigo continuar o filme, eu não sei se eu durmo, o que acontece. Mas que ele tem também uma mensagem, assim, dessa questão das camadas do multiverso, muito interessante, eu ainda não consegui assistir. Qual, Dani? Profecia Celestina. Acho que eu já li esse livro. Tem um livro, acho que tem um filme no YouTube também, é bem conhecido. Eu nem sabia que tinha. O livro eu nem fui procurar. Muito bom. Certo, galera? Certo. Já viram os primeiros capítulos da temporada 5 de The Chosen? Não.
Não, porque dublado, né? Eu quero. No cinema é dublado, mas é lindo, mesmo assim. Mas eu vou ver de novo não dublado, que eu prefiro. Dublado é linguagem em português? No cinema é dublado. No cinema. Mas já tem no aplicativo deles? Não. Eu não vi ainda, mas deveria ter. Não, talvez só depois que sair do cinema, né? Ah, tá. A gente espera um pouco, né? Eu Vai trabalhando a ansiedade. Aí, assistindo, quando ele disse que vai voltar, eu logo pensei, olha lá, Piste Sofia. Uhum. Legal, né? Que série. Tirar o chapéu para ela. Muito bom. Tá bom. Então, vamos jantar, né, gente? Agora. Tudo entendido e nada compreendido. Mais ou menos. As always. Mas tudo certo. Nós estamos compreendendo o contexto, isso que importa. Tá? Buscar, talvez, formas de trazer um pouco mais para conexão, para nós, né? Vou tirar um tempinho para estudar um pouco isso antes de se preparar, para a gente aproveitar um pouco mais. Tá bom? Beijo, gente. Beijos, boa noite. Tchau, tchau. Tchau. Tchau.